Fala, Dilson, tudo bom? Tudo bem, caríssimo? Como você tá? Tudo ótimo, tudo tranquilo, Você na tá vendo o meu melhor loucura. lado hoje. Hum? Você tá vendo o meu melhor lado, que é o que dá. Porque o resto é moletom ou pijama, né? Os últimos 2 dias foram realmente estressantes, meu querido. 14 bancas. Nossa, Então, nossa. Hoje eu fiz não, 5, 6 e já foi muito. 16 bancas, meu querido. Os alunos devem estar loucos que eu ainda não lancei as notas deles. Mas, enfim. Tem que lançar as notas ainda. Mas tem tempo ainda, tem tempo. Até sábado, o pessoal tá Até tudo sábado. tranquilo, imagina. O pessoal fica na expectativa que é o mais importante. E, Adilson, obrigado por você ter topado o convite. Já vieram algumas pessoas para a gente conversar sobre questões envolvendo ensino jurídico, docência no geral, pesquisa. E eu sempre tive vontade de discutir esse assunto com você, porque você tem um conhecimento enorme. Eu sempre aprendo quando converso com você, então é uma honra, assim, tanto pelos seus livros quanto de a gente conversar. Então eu me sinto muito prestigiado e eu faço questão de compartilhar isso com você. Uma E os, honra, meu querido, e sempre. os, e os nossos alunos da 3B falaram que estariam em peso hoje para acompanhar. Para... Exatamente as nossas notas deles que eu ainda preciso lançar. Espera que a gente vê se eles vão ser participativos ou não, aí só depois você lança. Exatamente, exatamente. É, o quarto B já não é mais problema nosso, o 3B que é o problema agora. O quarto B já passou o problema. Bom, Adilson, vamos começar com o nome da live. Você trabalha ou só dá aula? Eu só dou aula. Ou só trabalha, né? Eu só dou aula, o que é um trabalho extremamente complexo. Porque, primeiro, você precisa passar décadas estudando, você precisa passar décadas fazendo graduação, mestrado, doutorado, precisa passar décadas desenvolvendo pesquisas em diferentes âmbitos de estudo para chegar ao nível de maturidade intelectual, de desenvolvimento de didática, para poder dar uma aula boa. Então, eu só dou aula, e dar aula, e só dar aula, significa que eu trabalho exaustivamente, porque quem só dá aula também fica só por conta de aulas e pesquisas. Então, eu fico grande parte do dia lendo doutrina, legislações brasileiras, estrangeiras, não é? Fico lendo os trilhões de indicações bibliográficas que você me manda, eu peço uma indicação de uma filigrama jurídica e você me manda 500 livros. Imagina, imagina. Não é? É uma loucura, não é? Isso só foi uma vez. Só foi uma vez que foi o momento que eu me senti assim. O Adilson vindo me procurar para indicação de governança corporativa e interesse social, eu mandei tudo que eu tinha. Não tem mais nada também, E assim, foi de qualquer outro magnífico. tema. O capítulo já está pronto. Cadê ele? Mas estava aqui. Cadê ele, gente? Sumiu. Não, peraí, deixa eu pegar. Olha aqui, meu tratado de direito antidiscriminatório tem aqui já 380 páginas, sabe? E esses são só os 12 primeiros capítulos de 24, de 23. Então, E, aguardem. e tem alguns que tratam sobre governança corporativa. 2 deles tratam sobre antidiscriminação, governança corporativa e compliance. E eu agradeço muitíssimo o material que você me mandou, as referências indicadas Imagina. foram muito importantes. Imagina. Depois eu quero ler esses capítulos e os demais também, é quando você me autorizar.
ou quando publicar, né? E nos dois momentos isso Não, vai você terá que acontecer. ler antes, meu caro. Você terá que ler antes para que eu não passe nenhuma vergonha. Né? Certamente não vai passar vergonha. Então, além de dar aula, você pesquisa, que são coisas Sim. que são complementares. No Brasil acabam sendo, porque quem é professor vem a pesquisa junto. A gente não tem o cargo de pesquisador tão claro quanto existe nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui é o pacote da docência. Você acredita que quem trabalha com pesquisa, que é um trabalho árduo, que demora para maturar e para ficar bom, ele tem uma desvalorização no mercado de trabalho quando comparado com quem advoga? Se a gente pegar o advogado, é aquela coisa assim, ah, não, é acadêmico demais. Olha, sim e não. Ele primeiro, sim, ele é desprezado, ele é desprestigiado, porque uma parte significativa de pessoas que vão para as faculdades de direito não estão interessadas no direito. Não é? São pessoas que querem ter um título universitário para poderem fazer um concurso público que paga 30 mil reais. Então, um professor como eu, como você, que produz pesquisa, etc., que fica discutindo coisas que não caem nem na prova do OAB e nem em concurso, são professores desprestigiados, chatos, não é, etc. e tal. Não é? Agora, obviamente, isso depende de onde você trabalha e para quem você leciona. Então, nós que conseguimos entrar nas melhores universidades do país, que são universidades comprometidas com ensino e pesquisa, nós temos um salário razoável, né? Espero que o reitor da universidade dê um aumento de pelo menos 25% para nós e tal. E tudo. Então, nós podemos... Espero que ele... Eu espero que ele esteja ouvindo isso. Ouvirá. Não é? Então, para nós que estamos numa faculdade como essa, então, produzir, não é? Escrever livros, como o meu livro Racismo Recreativo, que dá visibilidade para os professores, dá uma visibilidade para a instituição. E é isso, né? Você poder lecionar na PUC, no Mackenzie, na FGV, na USP, você tem um impacto no mundo jurídico, nas discussões jurídicas. Então, as minhas obras, eu tive a felicidade de ter obras minhas citadas 2 ou 3 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, a minha obra sobre cidadania sexual, que também está aqui. Deixa eu fazer um pouco de propaganda, por favor. Por favor, por favor. Não é? Já foi citada pelo STJ também algumas vezes. E isso é bom para a sociedade brasileira, porque nós estamos produzindo pesquisa, e fazer pesquisa significa permitir um conhecimento mais adequado do mundo, da complexidade do mundo, e da complexidade, não é, das relações sociais que o direito regula. Sim. Então, o meu livro sobre racismo recreativo já vendeu quase 20 mil cópias. Então, ele é adotado em programas de pós-graduação. O meu livro sobre o que é discriminação também. O livro sobre cidadania sexual está lido, debatido. O livro sobre Pensando como um Negro, que é a minha última obra, eu escrevi aquele livro e ele ficou 1 ano na gaveta, porque eu pensei, essa é uma obra muito radical, ninguém vai querer publicar isso, e para minha grata, total e feliz surpresa, é uma obra que está sendo discutida, debatida no Brasil inteiro, em inúmeras universidades. Então, eu só trabalho, aliás, eu só dou aula, melhor dizendo, né? Eu só dou aula e, felizmente, eu também produzo pesquisa e eu produzo uma pesquisa que tem compromisso social. Sim. Não é? Eu sou um homem negro
que vive em uma sociedade visceralmente racista como a brasileira. Então, eu só dou aula, eu só pesquiso, mas eu não faço qualquer tipo de pesquisa. Eu faço uma pesquisa socialmente engajada, porque, como professor e como um professor negro, eu procuro fazer o possível para também ser um agente de transformação social. E tem conseguido, Adilson. Você tem conseguido, eu falo isso por já ter lido as suas obras. As suas obras, inclusive, estão na lista de ingresso da São Francisco, né? Na Sim, Direitos Humanos. são. Super bacana também. O Sim, Pensando são. como Negro é uma abordagem diferente também. A forma do livro é um livro que para ler é diferente, é muito bacana. E eu queria, se você me autorizar, trazer alguns desses elementos dos seus escritos para uma discussão no ensino jurídico. Sim. Eu fiz na semana passada, na quarta-feira, não foi um curso de extensão, foi um evento para o pessoal do 10º semestre lá do Mackenzie que precisava de horas para se formar. Então tinha até uma função mais nobre de qualquer coisa, que era horas. Aí quando eu fui escolher o tema que eles me pediram, eu falei o seguinte, olha, eu topo falar sobre ensino jurídico. E me surpreendeu, porque teve uma adesão bacana das pessoas e eu fiz algumas perguntas para tentar um método participativo por meio de uma enquete, de um formulário, uma enquete. E eu fiz 3 perguntas. A primeira foi, a faculdade de Direito serve para qual propósito? A segunda foi, qual o principal problema do ensino jurídico, na sua opinião? E a terceira foi, o que deveria mudar para o ensino melhorar? A gente teve cerca de 53 alunos que estavam participando que responderam, eram respostas de uma palavra, 2. Na segunda pergunta, qual o principal problema? Dos 53, 15 alunos afirmaram que o maior problema no ensino jurídico guardava relação com alguns dos seguintes aspectos: elitismo, racismo e desigualdade de oportunidade para diferentes classes sociais. Como que você analisa isso? Como que você analisa essa situação, em especial num curso como Direito, que se propõe, pelo menos formalmente, promover justiça social? Nossa, veja, Pedro, é interessante nós observarmos como os alunos vão amadurecendo na medida em que eles avançam no curso de Direito. E esse amadurecimento está muito relacionado com o tipo de cultura institucional, não é? Com quem eles têm aula, com o nível de incentivo que eles recebem para fazer leituras extras, para participarem de eventos, para participarem de pesquisas, não é? Para publicarem, algo que eu sempre incentivo os meus alunos a fazer. Então, muitos alunos, quando eu estava na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu era possivelmente a única pessoa, eu era o único aluno negro da faculdade de Direito, nos meus 2 primeiros anos de faculdade. Então, assim, era eu e algumas mulheres e algumas pessoas homossexuais que éramos minorias, então de vez em quando nós levantávamos a mão em sala de aula e colocávamos alguma questão relacionada com justiça social. E para Faculdade de Direito da UFMG, ultra elitizada, só classe média branca alta, então essas questões eram imediatamente rechaçadas pelos professores. Muitos colegas diziam que eu só gostava de perturbar, que nós gostávamos de perturbar, só colocando questões irrelevantes, etc. e tal. Agora, eu interpreto a resposta a essas perguntas como um possível resultado de uma transformação do corpo discente. Porque o que programas de ações afirmativas fizeram? Trouxeram para as faculdades um número maior de pessoas periféricas, negras e brancas periféricas, trouxe um número maior de negros, de mulheres negras,
de pessoas negras ou brancas periféricas homossexuais. Uhum. E essas pessoas chegam na universidade e elas não querem ser meros recipientes de conhecimento. Elas querem ser interlocutores. Então, sim, elas querem produzir pesquisa e elas confrontam os professores. Não confrontar no sentido de, não é duvidar da autoridade deles, mas de, olha, eu quero saber o que essa sua explicação sobre esse princípio do direito penal, do direito urbanístico, do direito constitucional, do direito de família, reflete a minha realidade. Eu que moro na periferia e vivo, não é, repleto num lugar onde a maior parte das mães das famílias são chefiadas por mulheres negras. Então, o que toda essa discussão sobre partilha de bens, sobre casamento e não sei o quê, não é que diz respeito a patrimônio, que a vasta maioria das famílias brasileiras não conseguem acumular, não é? O que isso tem a ver com a minha realidade? Não é? Sim. Então, isso é, eu imagino que uma possível resposta para isso é realmente isso. Há um número maior de pessoas com uma postura crítica na faculdade e que estão cientes tanto da necessidade de uma transformação da forma como esses problemas são abordados por professores, pesquisadores, etc., mas também que já saem da faculdade já sabendo o que eles precisam fazer, quais são os problemas que o ensino jurídico tem. Né? Uma faculdade de Direito é um lugar enorme, com pessoas com todos os tipos de orientações ideológicas, etc., pesquisadores, outros não, a juízes, etc. Então, não é? Essa é a minha interpretação preliminar desse fenômeno. Super, eu concordo com tudo que você colocou, Adilson, e é interessante quando a gente pega o próprio Mackenzie, que na origem era uma universidade 100% elitizada no seu corpo docente, alunos egressos de escolas particulares e que tinha como único foco formar a nata da advocacia privada. Exato, exato. Quando você muda o corpo docente por mediações afirmativas, muda a demanda por parte do alunado e, consequentemente, daquilo que se espera do professor. Sim, então, sim. Mesmo na minha disciplina, que é direito de empresa, que é aquela que você faz, sai de perto, a gente consegue ter discussões de promoção de justiça social, promoção de acesso, representatividade, governança por meio de inclusão, ações afirmativas, acesso a medicamentos, quando a gente vai discutir propriedade industrial. É só querer. Sim. É só querer. E além do mais, não é? Eu saio e você entra na sala de aula. Pois é, pois logo é. Depois. A gente tem o combo, né, na quinta-feira. A gente tem o combo na quinta-feira. Ô, Adilson, você trouxe um tópico que você falou da questão de representatividade e ações afirmativas. Eu gostaria de abordar um pouquinho isso em dois aspectos. Quando a gente para olhar a quantidade de professores negros e professoras nas principais faculdades de direito de São Paulo, se a gente for pegar, dá para contar nos dedos. Sim. Da mão. E, sem dúvida, quando você tem negros, mulheres negras em uma posição de destaque, devido destaque porque é merecido, você acaba aumentando o debate, a discussão, e isso tem impactos positivos na sociedade como um todo. Qual que é a maneira mais adequada de combater a atual situação que a gente tem e mudar essa realidade? Ações afirmativas são suficientes ou tem mais alguma coisa que pode ser feito? Olha, meu caro, duas coisas. Primeiro, eu quero dizer para a professora Ana Cardi que eu a adoro, que ela é maravilhosa. Segundo... Pois é. Tudo bom, Ana? Segundo é o seguinte, veja só, muitas pessoas questionam a relevância de programas de ações afirmativas. Muitas pessoas, até hoje, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou te dar um exemplo do que ocorreu hoje e a partir dele eu farei essa discussão. Eu tive duas bancas hoje
fenomenais. A primeira delas foi sobre racismo nas torcidas de campos de futebol. Que bacana. Quem escreveu este trabalho de conclusão de curso? Uma mulher negra, periférica, amante do futebol. Uma mulher negra que já esteve em campos de futebol, que já passou por essa situação de enfrentar uma situação de racismo de centenas, possivelmente milhares de pessoas, cantando hinos racistas, sexistas, homofóbicos, etc. e tal. Então, veja, essa é uma pessoa que está falando de um lugar muito particular. Ela trouxe esse tema de TCC não porque, olha, eu preciso formar, e tal, preciso escrever esse negócio. Não. Essa é a minha experiência enquanto mulher negra torcedora de futebol. Essa é a minha experiência enquanto cidadã brasileira. Essa é a minha experiência como pessoa negra. Então, ela vem até a mim, um professor negro, que tem uma reflexão sobre isso, e ela produziu um trabalho belíssimo, belíssimo, que hoje à tarde eu já mandei para a minha editora, e a minha editora já deu sinal verde para o trabalho. Então, veja só, o problema do racismo nos campos de futebol é algo que não afeta pessoas negras, apenas pessoas negras. É um problema jurídico, ele é um problema social, ele é um problema político, ele é um problema para os times de futebol, ele é um problema para os torcedores, não é? Então, veja, foi uma mulher negra periférica que entrou numa faculdade de elite, que encontrou com um professor, 2 ou 3 professores negros que nós temos no Mackenzie, e conseguiu, sobre a minha orientação, mas fundamentalmente devido ao empenho, seriedade e brilhantismo dela, produzir um trabalho de altíssima qualidade que será publicado em breve. Então, veja, o que Ações Afirmativas fez nas suas diversas formas, FIES e tal, e bolsas, e tal, permitiu que essa menina entrasse na faculdade, permitiu que ela tivesse uma formação acadêmica com um professor de Harvard, com professores doutores, com os melhores juristas, com muitos dos melhores juristas do Brasil. E agora ela vai publicar um livro que interessa a sociedade. E veja, uma pessoa branca, a maioria das pessoas brancas não se preocuparia com isso. Que está no campo de futebol, não se preocupariam com isso. Muitos professores brancos também não se preocupariam com isso. Não achariam que isso é um tema de TCC. Sabe? Então, quando você diversifica o corpo docente, quando você diversifica o corpo discente, você promove, não é? Você promove uma expansão de temas de pesquisa. Porque são pessoas trazendo problemas para a universidade resolver, para a universidade refletir. Então, eu tenho certeza absoluta que você, quando esteve estudando governança corporativa, eu tenho certeza que nenhum professor se preocupou com governança corporativa e racismo. Fui eu, ou alguma outra pessoa negra, ou mulher, ou homossexual, LGBT, que... Pô, mas aí, ô Pedro, e aí essa questão, você já pensou nisso? Então, ações afirmativas só traz benefício para a sociedade. Porque, veja,
As empresas brasileiras perdem milhões. No meu livro, que eu escrevi no meu livro Racismo Recreativo, ele foi baseado em, fundamentalmente, a partir de decisões de tribunais do trabalho. E você tem as empresas pagando 200, 300, não é? 500 mil reais a um funcionário, porque, não é? Porque, te dou um exemplo, 4 gerentes brancos vestiram-se como membros da Ku Klux Klan e foram a uma festa de Natal para constranger funcionários negros. Então, veja, isso compromete a dignidade das pessoas negras. Isso destrói as relações humanas no campo de trabalho. A empresa perde credibilidade perante ao público. A empresa perde milhões, porque foram, eu acho que 7 ou 8 pessoas que foram mandadas embora que processaram essa empresa. Então, todo mundo está perdendo sobre isso. Então, a possibilidade que o Mackenzie me permite de ser um professor em período integral, não é? E de estar trabalhando com coisas que outros professores não trabalham, porque eles têm outras formas de inserção social, me garantiu escrever esse livro sobre racismo recreativo, um livro que está tendo muito impacto, não é? Então, e veja, isso é puro narcisismo? Pode parecer puro narcisismo, mas não é. Não é? Eu, o Silvio, a Solange, nós estamos conseguindo criar dentro do Mackenzie, estruturar de forma muito sólida uma linha de pesquisa sobre direito antidiscriminatório. E isso não existe em outras faculdades de direito do Brasil. Né? Isso não existe. E é engraçado, só agora eu terminando, quando eu entrei, né, no Mackenzie, assim, era sempre curioso, né? Aquele ali é o professor que só fala de discriminação. Não, ele não fala de direitos humanos, ele só fala de discriminação. Que não sei o quê. Ah, não, lá tem o cara da discriminação. E assim, hoje a percepção é outra, a cultura é outra, né? Os alunos do Mackenzie vão participar de competições internacionais e eles ganham porque estudaram direito antidiscriminatório comigo. Então, as pessoas, os outros colegas, olha, leiam o trabalho do professor Silvio, leiam o trabalho do Adilson. Então, assim, isso mudou, de certa forma, a cultura da instituição. E as outras instituições, professores, alunos de outras instituições já sabem a quem eles têm que recorrer, a quem eles precisam ler para entender, por exemplo, os protestos, a violência racial, a Covid, né, o impacto desigual que o Covid tem entre negros e brancos. Eles sabem quem eles precisam ler. Sabem que o professor Silvio publicou uma obra chamada sobre racismo estrutural, que nos ensina o que é isso. Não é? Então, não é? Hoje nós temos um esforço muito grande, só mais isso, Pedro. Hoje nós temos um esforço muito grande na universidade para o processo de internacionalização. Tá? E nós precisamos nos perguntar o seguinte: tudo bem, nós temos muitas coisas a aprender com pesquisadores de outras instituições. Mas o que os outros pesquisadores querem aprender conosco? O que nós temos para ensinar? Que tipo de conhecimento de produção nós temos para compartilhar? Algum tempo atrás eu estava num congresso na USP e um aluno de pós-graduação se aproximou e disse: poxa, estou frustrado, eu me inscrevi para participar neste concurso, neste congresso nos Estados Unidos, eu apresentei um trabalho sobre encarceramento em massa.
Aí, será que o senhor podia ler? Não, com todo prazer. Ele me mandou o projeto, o artigo, e na primeira página eu já vi porque o artigo não foi aceito, porque não fala da questão racial. Então, como você pode escrever um artigo sobre encarceramento em massa no Brasil e não falar sobre a questão racial? Né? Os norte-americanos sabem muitíssimo bem qual é que o direito penal opera seletivamente, que o encarceramento em massa é uma técnica de governança racial. Então, quando eles veem isso, né, eles pensam, bom, isso aqui ou é uma falha metodológica, ou esse cara está agindo estrategicamente, está querendo encobrir a realidade. Tá? Então, se ele tivesse um professor ou uma professora que trabalhasse com direito antidiscriminatório, isso não teria ocorrido. Esse professor teria lido, não é? E falado, olha, não, camarada, não dá para falar sobre encarceramento no Brasil sem mencionar raça. Não dá para falar sobre direito ambiental no Brasil sem mencionar a questão racial, não é? Porque nós temos uma população indígena imensa. Então, como é que nós falamos direito ambiental no Brasil? Eu vivi em Harvard. Né? As pessoas me perguntavam, depois do Congresso de Direito Ambiental, Adilson, mas como assim? Só tem pessoas brancas aqui nesse Congresso? Onde estão as pessoas indígenas? Eu ficava recebendo o tempo inteiro. Olha, nós vamos falar sobre direito urbanístico. Será que você conhece alguém que trabalha sobre raça e direito urbanístico? Aqui no Brasil, os especialistas diriam, o que racismo tem a ver com direito urbanístico? Tá vendo esse povo do mimimi? Esse pessoal não tem essa coisa, é a esquerda ressentida. Agora, para os norte-americanos, que passaram por toda uma história de segregação racial e que vêm ao Brasil e vêm às nossas cidades e veem que tudo é segregado, eles querem saber o que o Brasil, o que os autores sobre direito urbanístico estão pensando sobre segregação racial. Aí nós abrimos os livros sobre direito urbanísticos, não tem uma página sobre raça e direito urbanístico. Quem estão fazendo isso? Arquitetas negras, arquitetos negros. Mas eles estão nas universidades? Não, não estão. Sim. Perfeito, tudo que você colocou, Adilson, perfeito. A questão do etiquetamento, por exemplo, o professor que fala de questões discriminatórias, só fala sobre isso que você colocou, não é de longe o mesmo cenário. Mas eu, por exemplo, escutei muito lá no Mackenzie que eu sou professor de empresarial comunista. E é meio que longe de ser a mesma discussão, mas é o que a gente acaba escutando. Eu vou querer um pouquinho além na questão da representatividade, ainda olhando para a faculdade de Direito. Quando a gente olha a falta de representatividade de homens negros, mulheres negras e mulheres, em algumas áreas do direito, no corpo docente, isso fica ainda mais claro. E eu te trago a minha área, direito empresarial, no geral, direito tributário, as áreas, vamos colocar entre muitas aspas, pró-mercado. Pró-mercado. Essa situação contribui ainda mais para a falta de representatividade, isso você já comentou bastante, e contribui ainda para que nos grandes escritórios a presença de negros e mulheres na qualidade de sócios seja menor ou quase inexistente. Em que medida isso não é tudo? Aí, aproveitando que você citou o livro do professor Silvio, e aí fazendo menção também ao Roda Viva que ele fez na segunda, que foi muito bacana, isso tudo faz parte do racismo estrutural? Com toda certeza. Com toda certeza, Pedro. Então, veja, as pessoas, quando estão debatendo racismo, geralmente partem de pressupostos equivocados. Então, elas acreditam que o racismo tem um aspecto estritamente comportamental. É um problema do comportamento
de indivíduos específicos que discriminam pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas indígenas. Uai, cadê? Tá aqui. Tô aqui, tô Pessoas aqui. indígenas, porque elas têm uma percepção inadequada da realidade. Bom, mas a questão é a Uhum, seguinte: o racismo não é um mero tipo de comportamento preconceituoso. O racismo é um sistema de dominação social. E, enquanto uhum, tal, ele opera por meio da operação, ele opera por meio de instituições e da cultura das instituições. E de todas as instituições, porque ele também tem um caráter coletivo. Então, veja, pessoas negras, né, a mulher negra é a que mais sofre violência obstétrica. Então, pessoas negras uhum, e brancas não têm as mesmas chances de nascer. Crianças uhum, negras são as que mais morrem na hora do parto. Crianças negras são as que mais sofrem, são afetadas pelo problema da evasão escolar. A escola é um ambiente hostil para a criança negra. É um ambiente hostil por causa do racismo, não é? Dos professores, dos outros uhum, colegas e também por falta de representatividade. Então, veja, como eu menciono no livro Pensando como Negro. Eu uhum, morava, na minha infância, numa área periférica de Belo Horizonte, pessoas muito, muito, muito pobres, super pobres, e um dia a professora branca perguntava: e aí, pessoal, o que vocês vão querer ser? Ah, engenheiro. Os alunos brancos respondiam: engenheiros, não sei o quê, e tal, e tudo, médico e tudo. Eu dizia físico. E eu sempre fui ótimo em matemática, sempre uhum. gostei muito de física, sempre tirava notas ótimas em física e tudo. Então, eu queria ser físico. Agora que loucura. Não é? E até hoje estudo física, astronomia, etc. Então, o que a professora virava para mim e dizia: mas você não acha que está sendo muito ambicioso? Então, veja, isso é uma forma de você negar o futuro para uma pessoa. Você está afirmando: essa não é uma aspiração que você pode ter. E veja, na realidade, eu sou a pessoa mais bem-sucedida das pessoas que estudaram naquela escola. Não é? Uhum, Nenhum dos meus colegas chegaram à universidade, são doutores. uhum, Chegaram a um curso de pós-graduação, muito menos com doutores em Harvard. Agora, e eu cheguei a isso porque eu tive uma estrutura familiar que me permitiu criar um sentimento de resiliência. uhum, Agora, e as outras pessoas? E os outros milhares de crianças que saíram da escola porque minha família é pobre, então eu preciso trabalhar. Não é? uhum, Ou então, de que as crianças, eu ensino isso para os meus alunos, aos 6 anos de idade, elas já começam a aprender introjetar papéis sexuais. 6 anos de idade, 7 anos de idade, as crianças já aprendem o que é uma profissão masculina e o que é uma profissão feminina. E as uhum, mulheres são criadas para desenvolver habilidades relevantes para o espaço privado, não para o espaço público, uhum, não é? Nós homens, somos treinados para isso. Então, quando você está lá no Mackenzie, o Mackenzie abriu o processo de seleção. uhum, Então, o Mackenzie não contrata professores porque o Mackenzie é ultra-racista. O Mackenzie não contrata professores, nós não temos um número maior de professores negros, porque o número de alunos negros, para você ser professor, você tem que ir para o mestrado. uhum, E se você não estudou na escola privada, no primeiro e segundo grau, você não vai entrar na USP, nem na PUC, você não vai entrar na USP. Se você uhum, for para a PUC ou para a USP, você vai pagar R$ 4.000
de anuidade, mensalidade no mínimo. E Sim. a maioria das pessoas negras não tem dinheiro para isso. Uhum. Então, o pool, não é, of applicants é inteiramente branco. Uhum. Não é? Porque os negros já ficaram para trás há muito tempo. Muito tempo. E não é só, e vejam que o problema não é só a questão racial, não é? O problema não é só ter condições materiais. O problema também é você acreditar que é um ator social competente, que você tem a competência adequada para desempenhar funções. E as mulheres são socialmente ensinadas que elas não são capazes para desempenhar funções de liderança. Não é? Então, nós temos as mulheres, quando elas vão tentar escolher o que elas vão... A aspiração intelectual, né? O gênero, a socialização, também determina a aspiração intelectual das pessoas. Então, chegou um momento na minha vida que eu percebi, eu realmente não vou conseguir ser físico. Eu não vou conseguir estudar na NASA. Né? Eu, na verdade, não tinha a menor intenção de ser advogado. Isso é uma coisa que surgiu na minha vida, assim, quando eu tinha 17, 18 anos, por aí. Eu sempre quis ser cantor de ópera. Eu comecei a cantar em corais quando eu tinha 7 anos e cantei até os 17 anos de idade. Mas aí chega a questão, para você ser um cantor de ópera, você precisa ter muito dinheiro, não é? Porque não é possível você se tornar um bom cantor de ópera sem estudar ou na Itália, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra. E eu sendo um negro periférico, obviamente, eu não tinha dinheiro para me tornar um cantor de ópera. Então, foda, né, velho? Me tornei um advogado. Que lama. Mas, Imagina. é a vida, né? Não, o Então, Adilson... não é? Opa, perdão. Veja, e quando nós olhamos e eu vou à ópera o tempo inteiro, ia nos Estados Unidos, vou aqui, só há cantores brancos. Porque, não é? Talvez eu tivesse sido um péssimo cantor de ópera, mas, velho, eu não pude nem tentar. Sim. Ô, Adilson, primeiro um comentário, assim. Quando eu escuto sua voz, eu sempre lembro do Milton Nascimento. Então, às vezes, não era ópera. Às vezes, é mais uma MPB que você deveria ter focado. Meu cara. Que é É o meu assim, cantor, que é o meu qualquer... cantor predileto brasileiro e, às vezes, eu até diria do mundo, o Milton Nascimento. Não, Então, é cara, um super comparar a minha elogio. voz ao do Milton Nascimento é algo assim que já passou da heresia, meu querido. Tá Mas, além da heresia. mas você vai ter oportunidade de cantar um Nessun Dorma ainda no final da live, se você quiser. Você que decide. Trato feito. Ó, Adilson, é muito legal que você trouxe, muito bacana. E eu queria trazer agora um pouquinho a discussão para algo que uma das perguntas trouxe, que é a questão de local de fala e pesquisa. A gente está, em razão do absurdo envolvendo o George Floyd, muito tem sido tratado, só colocou luz em algo que já era evidente, que merecia mais tratamento ainda. Merecia ainda mais endereçamento. E aí, a Djamila, por exemplo, em um post que ela fez recentemente, ela falou o seguinte: olha, o racismo não é um problema dos negros, é um problema de todos. E a gente só vai superar o racismo quando os brancos também adotarem um discurso antirracista. E aí, quando a gente traz isso para a pesquisa jurídica, como você vê pautas antirracistas que deveriam normalmente estarem associadas a pesquisadores negros sendo tratados por brancos? Por exemplo, eu querer pesquisar representatividade em conselho de administração de companhias abertas de negros ou então de mulheres. Eu não sei o quanto você ouviu, mas eu estava basicamente falando da questão de pesquisa e local de fala e a apropriação de temáticas Sim. por parte de brancos. Isso pode ser também envolvendo mulheres por parte de homens. E aí o exemplo que eu dei seria eu pesquisar, eu que sou um homem branco,
pesquisar, eventualmente, representatividade em conselho de administração, algo na minha área, de negros e mulheres em companhias abertas. Em que medida isso é, não vou dizer adequado, mas seria eu me apropriar de algo que eu não deveria? Como você analisa isso? Pedro, você não está se apropriando de nada. Tá? Veja só, essa semana eu sempre gosto de prestigiar o trabalho dos meus alunos. E, felizmente, no segundo semestre sairá um livro que é uma coletânea de pesquisas desenvolvidas pelos meus alunos. Sairá pela editora de Plácido, chamado Direito Antidiscriminatório e Direito Penal, uma tragédia em 7 atos. 2 desses trabalhos foram desenvolvidos por um aluno branco e uma aluna branca. Um deles sobre o elo geográfico, tá? Desenvolvido pelo meu aluno Guilherme Teixeira, e o outro sobre estereótipos descritivos e prescritivos no processo penal, desenvolvido pela minha aluna queridíssima, que eu adoro, que é a Beatriz Strefezi. Eles defenderam o trabalho essa semana e o trabalho, felizmente, o trabalho já será publicado na forma de livro ainda este ano. São 2 alunos brancos. E isso tem algum problema? Não tem problema algum. Porque eles estão se debruçando sobre uma realidade, eles estudaram a fundo o tema, né? Meus orientandos sofrem, meu caro. Então, eles leram, enfrentaram a literatura em português, a literatura em língua inglesa, obviamente também em língua portuguesa, em língua inglesa, obviamente em língua, também em língua espanhola, etc. E produziram um trabalho absolutamente primoroso. Tá? Então, aí a preocupação, essa foi a primeira pergunta que os 2 me fizeram. Professor, eu estou no meu lugar de fala? Sim, está. Porque lugar de fala significa produzir, perceber e falar a partir de um determinado espaço dentro das hierarquias sociais. Estar no lugar de fala, não é? Se apropriar, a sua preocupação, que é a preocupação deles, é de se apropriar de um lugar. Isso ocorre quando eu me aproprio do lugar, eu me aproprio da posição para reproduzir relações hierárquicas de poder. Então, não é? Por exemplo, eu sou um homem. Eu, então, vou escrever algo sobre violência doméstica. Eu estou me apropriando daquele lugar? Eu estou fazendo isso, por exemplo, se eu utilizo esse meu lugar de poder para reproduzir a ideia para legitimar a violência contra a mulher. Então, isso é uma falta ética. Eu realmente estou fora do meu lugar, porque eu não tenho compreensão do que é a violência doméstica, nem por experiência própria, nem por entendimento, porque, não é? E isso não quer dizer apenas de que, para falar propriamente do racismo, eu preciso ser negro. Nós temos um presidente da Fundação Palmares, que é uma pessoa negra de pele retinta, mas essa pessoa está a favor do sistema de dominação racial que existe no Brasil. Então, o problema você pode fazer pesquisa sobre qualquer coisa, sobre racismo, sexismo, homofobia, etc., mas como você, a partir de que perspectiva você abordará esse tema? Porque nós que somos minorias, nós que somos duplas minorias ou triplas minorias, nós queremos que esse tema seja abordado não a partir do ponto de vista do negro. Nós queremos, não é que isso seja abordado a partir do ponto de vista da justiça social. Então é por isso
que eu coloco no título do meu livro sobre hermenêutica negra, pensando como um negro. Eu não falo em nenhum momento do meu livro, eu utilizo a expressão jurista negro. Eu sempre utilizo a expressão os juristas que pensam como um negro, que pode ser qualquer um. E os juristas que pensam como um negro interpretam o direito a partir de uma perspectiva que é a da justiça social. Então, se você está desenvolvendo uma pesquisa, se você pretende ocupar um lugar na hierarquia do seu escritório, mas você tem o objetivo de fazer justiça, não é? De garantir representatividade, de trazer essa discussão, não há absolutamente nenhum problema ético, moral com isso. Nenhum. Puxando a pergunta da Beatriz... O que você, já respondendo uma pergunta aqui que estão me fazendo, né? O que você não pode fazer, Pedro, é chamar o protagonismo para si. Não é? Não, eu sou um homem branco, não é? Então, eu posso falar sobre o que é o racismo, sobre o que é o sexismo, não é? No seu caso, um homem branco heterossexual, então eu também posso falar o que é homofobia, não é? E não quero ouvir o que vocês têm a dizer, porque o meu lugar de homem branco heterossexual de classe alta me autoriza a falar sobre tudo. Não, isso não. Seu lugar de homem branco heterossexual não te autoriza a falar de qualquer coisa e não te autoriza a pedir para si o protagonismo sobre esses debates e negar, não é, a relevância do que as próprias pessoas que sofrem o racismo, o sexismo, a homofobia têm a dizer. Discutir racismo, homofobia, até discutir, por exemplo, a apropriação de conhecimentos tradicionais das comunidades indígenas, não é discutir nicho, é discutir direito, justiça. Exatamente, exatamente. Sim. Então, veja só, o racismo, o sexismo, a homofobia, o capacitismo, a xenofobia, essas são questões democráticas. São demandas democráticas. São pessoas que têm o mesmo status jurídico, têm o mesmo status político e elas têm o direito de demandar igualdade. E é uma coisa, Pedro, não é? Que é importante nós discutirmos para nós refletirmos sobre a questão antirracista. Vamos esquecer os negros, vamos esquecer os asiáticos, vamos esquecer os indígenas. Vamos tentar responder a pergunta: será que o racismo prejudica pessoas brancas? A resposta para essa pergunta é positiva. E eu te darei um exemplo, que é um exemplo que eu dou para os meus alunos. Há grupos na internet de homens brancos que se articulam, que se reúnem. São homens brancos que contraíram o vírus do HIV. Eles desenvolvem um ódio generalizado das pessoas. Eles se reúnem para ensinar uns aos outros a como retirar a camisinha durante a relação sexual para poder contaminar a vítima. Quem são esses homens? São belos homens brancos de olhos verdes ou azuis de classe média. E eles vão para o Vila Mix e eles estão inteiramente cientes que 98% das mulheres brancas brasileiras não vão querer nada com homens negros, asiáticos ou indígenas. Que eles são os únicos parceiros sexuais socialmente aceitáveis. Então, eles estão inteiramente cientes que todas as vezes que eles forem ao Vila Mix, eles farão uma nova vítima. Por quê? Porque há um padrão racial que é eleito como o único grupo sexualmente atraente. E muitas mulheres, e isso ocorre no meio gay também. Então, muitas mulheres heterossexuais, muitos homens homossexuais, olham para o homem branco, nossa, que homem branco lindo, maravilhoso,
é o homem da minha vida. Eu não sei nada sobre ele, mas já que ele é branco, ele deve ser uma boa pessoa. Então eu posso sair daqui e ir para o meu motel. Porque todas as pessoas brancas são boas, principalmente as que têm olhos verdes ou azuis. E aquela pessoa está recebendo uma sentença de morte. Então, por que a representatividade é importante? Porque nós precisamos lutar contra estereótipos raciais, porque, obviamente, isso acontece em escala muito menor, mas o racismo mata pessoas brancas também. Gilson, eu acompanho. Perfeito. Perfeito, você colocou. E eu falo com toda tranquilidade que foi após te conhecer, começar a conversar com você, que você é meu amigo, ler o que você escreve, que muitas dessas reflexões vieram para mim. Então, como é importante isso? Como é importante isso? Eu jamais pensaria, pô, e se a gente começasse a ver representatividade de conselho de administração, não tivesse tido esse contato com você. E isso acaba hoje influenciando a minha aula quando eu vou falar sobre interesse social, o que tem que ser buscado por uma companhia, se só eu tenho que olhar lucro, eu tenho que também promover justiça social por meio de inclusão, dentre tantas outras coisas. Então é essencial isso. E da mesma forma que você promoveu isso para mim, muitas pessoas estão perguntando, indique livros. Então, o que eu colocaria aqui, Adilson, se você topar, até porque o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco, e é a coisa mais triste que tem. Então, para finalizar, vamos colocar assim, se você poderia, Adilson, recomendar algumas obras para quem quer começar a refletir sobre o assunto. E algumas obras que você acha essenciais para isso também. Eu indico o meu livro, né? Uma das obras que eu indico é o meu livro Pensando como um Negro. Tá? Indico esse livro, tá bom? Sobre a questão que você falou da representatividade, eu também indico a leitura do Lugar de Fala, tá? Eu acho da Djamila Ribeiro. Gosto muito do texto Empoderamento da Feminismos Plurais. Tá certo? E o professor Boaventura de Souza Santos tem um livro muito interessante sobre justiça social. Gente, qual é o nome desse livro? Que ele eu gosto do livro, quem quer entender, das teses da professora Nancy Fraser sobre reconhecimento e redistribuição. Vamos começar pelo livro dela. Tá? Pelo texto, né? O livro lá daquela desenvolve a teoria da justiça bivalente. Aquilo, ponto de partida. Tá certo. Adilson, temos 60 segundos e dá para dar uma volta ao mundo, né? 1 minuto para o fim do mundo, para o fim da nossa live. Queria te agradecer muito, falar que é uma honra. Eu me sinto privilegiado de te ter como amigo, acima de tudo. E te ouvir, para mim, é sensacional. Tenho saudades suas, espero que a gente se encontre logo. E obrigado mesmo por isso. Obrigado mesmo por isso. E a live vai ficar salva. Então, muito obrigado e a palavra é sua para dar um abraço para todo mundo nos seus 25 segundos restantes. Não, é isso. Muito obrigado pelo convite. E lembrem, a luta antirracista, antissexista, anti-homofóbica é uma luta, são lutas democráticas e que só vai fazer o nosso país melhor. Obrigadão, Adilson. Obrigado a todos que acompanharam.